Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Masters of Marketing, um episódio especial que a gente tem aqui como co-host, uma pessoa que já vai se apresentar, que é da ID, nossa associada, membro da nossa comunidade. Bom, hoje a gente está aqui por uma conversa muito legal sobre B2B2C, correto? Mas eu não consigo apresentar, ler as coisas das pessoas, e eu prefiro que as pessoas se apresentem. Então, ladies first. Camila, quem é você na fila do pão, Camila? Bom, Conta pra mim. Bom, você falou da ID já, então eu sou a Camila, sou sócia CEO da ID TBWA. Então, estou aqui hoje com o Bernie, da Raizen, para falar um pouquinho sobre todo o nosso trabalho aí de Shell, desse primeiro ano de parceria que a gente está completando. Maravilha. E você, Bernie? Legal, sou o Bernie. Eu trabalho na Raizen e cuido da marca Shell dentro da Raizen. A Raizen é a nossa holding e a marca que a gente representa aos consumidores, aos clientes, é a marca Shell no Brasil, uma marca que tem 112 anos. Então, prazer, eu sou o CMO da empresa, né? Então, estou na estrutura de mobilidade. E é um cargo super legal, super bacana, na verdade, uma honra cuidar, zelar por uma marca tão importante que faz parte da história do Brasil. Então, prazer estar com vocês aqui, compartilhar um pouquinho das minhas experiências aí, trocar com vocês. Muito legal. Seja muito bem-vindo. A Obrigado. gente bater um papo aqui no bastidor para variar um pouquinho. E eu falei para vocês, né? A gente tem uma pergunta de quebra-gelo aqui. O que a gente não encontra no Google sobre vocês, né? De novo, ladies first. Vai, Camila. Porque essa eu achei sensacional. É a primeira pessoa que vai estar aqui com a gente que vai falar o que ela vai falar. Fala pra gente, Camila. Pouquíssima gente sabe, mas eu acho que é a minha paixão por cavalos. Né? Que legal. Então, quando eu preciso daquele momento de foco, aquele momento também de descompressão, o estado de flow é em cima do cavalo. Então, é na cavalgada que eu consigo aí juntar a paixão, né, com um pouquinho de meditação também. Então, Muito acho legal. que isso pouca gente encontra por aí. Primeiro é a Amazônia que a gente tem aqui, viu? Muito Aí legal. você tá querendo demais. Primeiro é a Amazônia. E você, Bernie? Cara, eu adoro a natureza. Então, assim, as minhas poucas horas vagas, eu tô no sítio, tô junto de muitos cachorros, muitos gatos, muitos bichos. Adoro, leio muito. Então, ou eu tô na praia, eu tô no sítio, com a família, gosto de cozinhar também, gosto de ler. É onde eu me recupero para tocar a semana. É Aí. aquele momento para dar aquela eu resetada adoro. e voltar para a loucura. Eu né? vou pro fogão a lenha, tomo um vinhozinho, leio à tarde, durmo um pouquinho, mas é isso é que me zera para poder recomeçar na segunda-feira. Esses rituais são muito importantes, né? Eu adoro. Eu estava outro dia comentando com um amigo meu que gosta muito de cozinhar também, e eu fiz essa pergunta para ele, eu falei assim, cara, mas você nem gosta tanto de comer assim, por que você gosta de cozinhar? Ele falou, não, eu gosto de comer, mas eu gosto muito mais de cozinhar para que as pessoas comam a minha comida, né? E eu nunca tinha pensado nisso. Eu gosto muito de comer, eu sou taurino, né? Mas eu não consigo, eu não tenho a prática de organização para cozinhar, entendeu? Porque tem uma organização, né? Eu também confesso, não sou tão organizado, não. Eu simplesmente cozinho, simplesmente gosto de receber. E gosto, quando não estou recebendo amigos, também gosto de ficar sozinho com a minha família, também curtindo ali um momento de calmaria. Porque vocês sabem, a nossa vida é dinâmica, né? Então, ter um momento ali, algumas horas para você curtir a natureza, ter mais tempo para os seus, né? E também praticar alguma coisa que você gosta, fazer uma comida diferente, enfim, receber. Recarregar a alma. É muito bom, Muito bom. Isso me recarrega. Bom, você falou a palavra dinâmica. E eu queria aproveitar para te fazer a primeira pergunta aqui do nosso roteiro, que eu vou tentar seguir ele. Falei para vocês que eu não sou muito bom. Não segue roteiro, tá? Eu não sou muito bom de seguir roteiro, mas vamos lá. Você falou na parte da dinâmica. Como é que você define a lógica B2B2C no contexto de comunicação da Shell, você como guardião da marca, né? Olha, eu vou dizer para você, Fabiano, Camila conhece bem essa minha rotina, assim. Eu acho que a grande sacada e a grande beleza da posição que eu ocupo é uma riqueza realmente, é você poder, do alto de um lugar que você é zelador de uma marca tão importante como a marca Shell, uma marca muito tradicional,
é você reconhecer que você tem duas estratégias que necessariamente precisam convergir. Uma delas, nitidamente, é como a Shell se relaciona com o consumidor final, o que ela representa, o que ela transparece de atributos, de valores, e tem, obviamente, toda uma estratégia de comunicação, uma estratégia de marketing para a gente se aproximar dos nossos consumidores, sejam eles brand lovers ou distintos e tão diversos consumidores e consumidoras que a gente tem que atingir. Então, isso por si já é de uma grandeza incrível, tem todo um rol de coisas, ações e iniciativas que a gente faz para cuidar dos nossos consumidores, aqueles que escolhem a marca Shell. Mas tão importante quanto isso, eu diria que no mesmo peso de importância, a gente tem um canal que são os nossos postos revendedores, né? Por onde a Shell, a marca Shell, melhor se traduz. A gente tem operações também em aeroportos, no marítimo, tem operações B2B, mas onde de fato o consumidor final enxerga a marca é pelo posto de serviços, os postos de serviços da marca Shell no Brasil. E são mais de 6 mil. Então, a comunidade de revendedores que a gente tem são igualmente importantes. É através dele que o consumidor acessa os nossos produtos. Então, você construir uma proposta de valor ao consumidor final e uma proposta de valor ao revendedor, eu vou dizer para você que é uma coisa incrível que a gente consegue fazer, tem uma série de desafios, uma série de oportunidades também, mas essa convergência de colocar no mesmo peso de importância o cuidado com os nossos revendedores, a forma de se comunicar com eles, a forma de envelopar os nossos produtos, os nossos serviços, dando a eles suporte, treinamento, engajamento. Legal. E também reconhecer que o consumidor é um pouco da Shell e um pouco do revendedor. Quando você de fato compreende isso, a tua estratégia ela se torna mais uníssona e de fato você acaba conseguindo fazer. Legal, legal. E Bernie, você falou muito sobre desafios e oportunidades, né? Aí eu fiquei pensando numa coisa, mas a gente volta nisso já já. Cami, eu fiquei pensando também na questão dos postos Shell estarem em momentos diferentes da jornada do consumidor, né? Tem pessoas que estão se deslocando da cidade para o campo, tem pessoas que estão se deslocando dentro da cidade. A conversa, né, em termos de comunicação com esses consumidores são diferentes. Como é que vocês estão olhando isso dentro da ID? Não, perfeito. Eu acho que o grande desafio está nessa jornada de momentos diferentes, mas também de públicos com necessidades diferentes, né? Porque o público da cidade, o público da rodovia. Então, acho que essa é um pouco da riqueza e que faz a gente ficar tão em cima dos dados, né? De entender a necessidade, de entender os hábitos, de entender o canal principal em cada momento da jornada. Então, é uma delícia, assim, porque a gente vai trabalhando segmentações, comunicações, de uma maneira muito especial a cada um desses momentos e desses impactos, né? Então, a gente tem um cruzamento aí de produtos. Então, qual é o público, né? E acho que Shell Box traz para a gente também essa riqueza. Qual é o público que a gente vai falar sobre gasolina? Qual é o público que a gente vai falar sobre etanol? Qual é o público que a gente vai falar com diesel? Como é que a gente vai fazer isso? Então, tem uma grande magia em orquestrar, né, tudo isso para que a estratégia da marca realmente se traduza na comunicação. E a segmentação, eu acho que é chave para tudo isso que a gente faz hoje com a Shell. Muito legal, muito legal. E aí, voltando para oportunidades, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, porque todo mundo fala de CX, né? E eu acho que vocês são um caso aula sobre CX, né? Toda a experiência do consumidor dentro do ambiente de vocês é uma aula. Sempre foi, há muitos anos, a gente já teve vocês nos nossos eventos, nos nossos palcos, nos nossos prêmios, e eu sempre achei uma aula de CX, mas como é que vocês conseguem continuar andando para frente e trazendo inovação para isso, né? Fabiana, assim, eu tenho um pensamento que tenta traduzir um pouco isso. Assim, o nosso posicionamento é se posicionar claramente como um parceiro de mobilidade. Quando você pensa nisso na sua forma mais ampla, a gente reconhece que
a vida não acontece no momento do abastecimento no posto. Seja um consumidor de cidade que vai ali buscando gasolina aditivada ou Shell V-Power num posto tipicamente de cidade, seja um caminhoneiro que precisa abastecer o seu caminhão com diesel, de preferência Shell V-Power Diesel, que estamos lançando esse mês, num posto de rodovia. Ou até uma família inteira que está em viagem e para abastecer num posto de rodovia, né? Então, a gente sabe que aquele momento do abastecimento é um ponto de partida para tudo que acontece nas nossas rotinas, nas nossas jornadas e tal. Quando você compreende isso, né, a própria ambidestria de pensamento da empresa, ela se posiciona num lugar de reconhecer que eu, você, cada consumidora tem uma vontade, tem uma intenção, precisa atender uma necessidade e seguir a vida. Então, a nossa estratégia, a nossa proposta de valor, ela parte do princípio de que, eu tenho que oferecer produtos absolutamente inquestionáveis do ponto de vista de performance para que ele ou ela não tenha nenhum problema na sua jornada. Esse é o ponto higiênico de partida. Então, a gente tem a felicidade de oferecer produtos e serviços que são inquestionáveis do ponto de vista de qualidade. Mas a partir daí, a Cami trouxe a ideia do Shell Box, que eu adoro, é assim, como é que a gente leva para diferentes consumidores e consumidoras, do motociclista, o motorista de aplicativo, ou caminhoneiro, ou executivo, ou professor, como é que a gente leva um pouquinho da marca Shell no coração e na mente depois do ato de abastecer, seja em que segmento for, em que posto for, em que lugar do país for. E talvez o Shell Box, que é nosso aplicativo, né, é o nosso meio digital que a gente leva um pouquinho da Shell para adiante. Então, CX, a experiência da consumidora, a experiência do consumidor, ela tem que partir, a meu ver, né, ela tem que partir desse lugar de, atender a dor, atender a necessidade básica daquele negócio que você se propôs a fazer. E a partir desse passo, você complementar com algo que possa fazer diferença na vida delas e deles. Então, esse é um pouco, talvez tricky, talvez até simplista a minha forma de colocar, mas assim, é como você atende a necessidade que aquele seu produto, serviço, sua marca se propôs a fazer, e daí você complementa, on top of, ao que você se propôs a fazer originalmente, você dá um pouco mais. E aí eu acho que a experiência ela se complementa. E é difícil, às vezes, para muitos colegas, muitas pessoas entenderem, qual é a experiência melhor possível num posto de abastecimento. A nosso ver, é entregar produtos e serviços confiáveis, de melhor qualidade, e complementar na jornada do cliente e da cliente de alguma maneira. E a gente usa muito o Shell Box para isso, mas também todo o espectro da marca. Uma marca, imagine você que tem 102 anos de Brasil, quantas iniciativas sociais, quantas iniciativas digitais de posicionamento de marca a gente pode oferecer. É um pouco desse combinado. Muito legal, muito legal. E Cami, ele falou um negócio muito legal do aplicativo, né? Eu queria... O aplicativo é uma arma branca, né? Que a gente pode, no mundo digital, ter uma relação de longuíssimo prazo com o nosso consumidor. A gente sabe muito bem disso porque o nosso core lá atrás, a gente nasceu dentro do mundo mobile, né? Então as conversas passaram por aí. Mas eu vejo que hoje em dia o aplicativo permite isso, né? Que você falou. Total. Continuar essa relação depois que o cara vai embora de abastecer, ou de lavar o carro, ou de comprar alguma coisa na loja de conveniência. Então, eu queria um pouquinho da tua visão estratégica de como é que isso tem sido um aliado, né, na comunicação da marca. Claro, eu acho que, como você falou, né, eu acho que o app, ele traz para a gente uma visão de dados que extrapola muito mais o conhecimento daquele consumidor só no ato do abastecimento. E Shell Box em si, ele é um ecossistema de vantagens muito mais completo, né? Acho que o time da Raizen vem propondo dentro do Shell Box tem conectado muitos parceiros. E isso faz com que ele seja realmente
algo importante para o consumidor, algo relevante depois do abastecimento, como o Bernie falou. E aí a gente vai entendendo as preferências desse consumidor. Porque através dos pontos STIX, né, ele pode usar isso em outros lugares que não só os postos. Então, para o consumidor é uma grande vantagem e para a gente também é munição de dados da gente entender o que é relevante para eles, né? E assim esse ciclo vai se renovando e cada vez mais a gente vai podendo tornar não só a comunicação, mas também a oferta de vantagens para esses consumidores cada vez de uma maneira mais completa. Muito Sabe legal. que- Desculpa, Bernie. Imagina. Eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando, Camila, que basicamente vocês construíram uma comunidade em cima do ecossistema, né? Exatamente isso que eu ia comentar. A Cami trouxe esse ponto e você, na pergunta, tinha trazido a questão da experiência do cliente, né, do CX. E a gente, há pouco mais de um ano, a gente decidiu lançar um programa de fidelidade dentro do aplicativo. E, obviamente, existem muitos programas de fidelidade por aí, e a gente foi buscar, justamente conectado com esse negócio do comportamento, das jornadas tão distintas, né? Minha, sua, dela, cada um de nós tem uma jornada distinta. A gente se aproximou da STIX, a STIX é do Grupo Pão de Açúcar e da Raia Drogasil. A gente ficou feliz com a ideia de poder, imagine varejos de alta recorrência, como alimento, medicamento e combustíveis, né? São varejos de alta recorrência. Pô, como é que a gente se junta num varejo de alta recorrência e reconhece que, poxa, a gente vai adquirir dados, informações de comportamentos muito além dos transacionais, né? Mas de comportamento, né? De rotinas, né? E tem sido uma experiência super legal, porque a gente consegue, primeiro, reconhecer muito mais as nossas consumidoras e consumidores que escolhem a marca Shell para abastecer seus veículos. Esses consumidores adquirem pontos e esses pontos podem ser trocados, obviamente, nos nossos pontos de venda, mas também nos pontos de venda da Raia Drogasil, também das lojas do Pão de Açúcar e tudo, e de outros que fazem parte do ecossistema. Então, você junta, de novo, a ambidestria, né? Você junta uma maior lealdade, uma maior satisfação, um maior reconhecimento aos clientes, mas, por outro lado, você também cria oportunidades entre empresas de otimizar melhor os seus dados de comportamento e cruzar essas informações. A gente sempre trabalhou muito bem os dados, acho que a ID tem nos ajudado demais nisso, de usar bem os dados para acertar a comunicação, obviamente. Mas quando você amplifica a sua captura de dados, de comportamentos e de transações para que você possa ampliar o conhecimento sobre o cliente, eu acho que a gente caminha para poder criar coisas ainda mais inovadoras, né, a partir desse insumo. Aproveitando o gancho da inovação, eu ia te perguntar uma coisa. Eu, em 2020, eu tive a oportunidade de fazer a troca, né, do carro a combustão para o carro elétrico. Legal. Né? A gente não tem isso aqui no nosso roteiro, eu avisei que eu não segui o roteiro, mas eu tenho uma dúvida, cara, porque eu abasteço aqui num Shell aqui do lado de casa. Sim. E eu sempre cheguei com o carro, né, e as pessoas ficavam assim, ué, mas o que esse cara tá fazendo aqui? Né? Eu ia lavar o carro ali, né? Como é que vocês estão pensando? Você falou palavra inovação, vocês estão pensando alguma coisa nesse sentido? Como é que vocês vão usar o footprint de vocês, esse relacionamento que vocês têm, para vocês correrem na frente e também abraçarem essa galera? Porque, assim, eu sempre sou muito bem servido nesse posto, porque eles me conhecem, eu moro aqui no bairro e tal. Mas eu fico pensando, cara, será que quem vai ser o primeiro a fazer isso dentro de um ambiente desse daqui, né? Essa pergunta sempre me fazem, assim, eu acho que para responder e de uma maneira assertiva, bom, primeiro, assim, voltando ao nosso posicionamento central, a gente é parceiro de mobilidade das pessoas. Se você é parceiro de mobilidade, você tem um carro flex, elétrico, híbrido, a combustão, ou bicicleta, ou você se alimenta, e você está em movimento, você é parceiro, marca Shell é parceira desses consumidores todos. A casa é sua. A casa é sua. E como você bem colocou, a gente tem uma vantagem competitiva muito grande, que é ter 6 mil pontos de vendas físicos no Brasil inteiro.
mais 6 mil pontos de vendas físicos. Então, isso te permite uma visão de portfólio completo, que atenda diferentes necessidades de mobilidade. Então, nosso portfólio é de fato completo. A gente tem Shell Recharge, que são pontos de abastecimento com baterias para você abastecer veículos que são 100% elétricos. A gente tem uma riqueza no Brasil, que é o etanol, que é um biofuels, um produto sustentável, né? Isso é uma riqueza do Brasil. E não só a Raízen tem a cadeia produtiva do etanol, participa da cadeia produtiva do etanol, como a gente também tem um etanol diferenciado, que é Shell V-Power Etanol. Hoje, a esmagadora maioria dos novos carros que são produzidos, eles são flex com etanol. Então, o etanol tem que estar no portfólio da Raízen, está e tem um devido destaque. Mas o que a gente também precisa reconhecer é o pace da transição energética. Na prática, um país continental, um país do tamanho do nosso, né, com uma frota imensa, você de fato ainda tem uma necessidade premente de abastecer os veículos tradicionais, os veículos a combustão, os veículos flex, né, que permitem mais de um combustível, e também os elétricos e também os híbridos e tal. E o ponto de vendas, a estação de serviço, ela tem que servir a esses diferentes consumidores. Então, a gente tem um portfólio completo de produtos para atender todos os perfis. A gente também tem as lojas Shell Café e Shell Select, porque, estando em movimento no mundo de mobilidade, você também precisa tomar um café especial, você precisa comer um pão de queijo, você precisa comprar alguma coisa. A gente também serve os consumidores que estão em movimento. Então, respondendo diretamente à tua pergunta, a nossa ideia é por um portfólio que seja completo, que seja compreensivo, que seja bem comunicado, né? E que esteja, no começo a gente falava de postos de rodovia, postos de cidade. Na verdade, esse portfólio de produtos ele tem que ir se ajustando de forma segmentada aonde de fato o consumidor está, aonde de fato ele vai buscar uma necessidade. Em outras palavras, por exemplo, talvez ainda não seja necessário ter Shell Recharge, por exemplo, numa cidade de muito interior de um estado do norte, por exemplo, ainda que existam carros elétricos, mas talvez em Jardins, em São Paulo, ou nas praças onde o carro elétrico já está mais densamente conhecido, ali você precisa oferecer. Em compensação, você precisa atender com Shell V-Power Etanol em estados até que não tinham tradição de etanol e que começam a crescer dado o aumento da demanda. Então, ter um portfólio completo e segmentar a sua oferta onde o cliente está, onde ele precisa ter um parceiro de mobilidade. É um pouco de como a gente endereça essa questão das diferentes necessidades de consumidoras e consumidores. Muito legal. Isso é um parque de diversões, né, para o marketing, né, Cami? Porque enquanto ele falava, eu falei, estava fazendo uma conta, né? Eu falei, puta, 6 mil pontos de venda, postos de gasolina no Brasil, que gigante, é muita diferenciação e muita oportunidade, né, de conhecer mais sobre o teu consumidor. Porque Sim. No final do dia, eu sempre achei, quando eu entrei nesse mundo da eletrificação em 2020, que quem ia resolver o problema não eram as montadoras. Quem ia resolver os problemas eram os postos de gasolina, que iam, de uma certa forma, entrar nessa mudança. E eu concordo contigo. Hoje eu não tenho mais um full electric, porque quando você vai se deslocar para um caminho muito longo, você tem que ter um nível de planejamento, você tem que ter uma coisa que ainda não está pronta, né? Mas eu acho que vocês, né, a tua classe é que vai resolver esse problema, né? E eu quero estar por aqui, porque eu acho que vai ser sensacional, cara, porque a experiência, mesmo que você goste muito de carro a combustão, a experiência de um carro elétrico é uma coisa assustadoramente bacana. Sim. Né? A gente precisa atentar muitas vezes para o go-to-market, né? Claro que isso é uma realidade, mas a velocidade com que isso vai acontecer na Dinamarca, por exemplo, ou no Brasil, são coisas são muito distintas. Então, também, na hora de você oferecer, o posicionamento é amplo.
portfólio completo, soluções de mobilidade para todos. Esse é um posicionamento amplo. Mas o go-to-market, como você endereça, como você entrega, né, atendendo a necessidade do cliente dentro do pace, onde aquela cidade, aquele país está inserido, isso é igualmente importante, né, para você entregar de fato, porque essas coisas requerem esforço, investimento, tecnologia. E tempo, né? Tempo. Então, isso tudo também precisa ser dosado. Mas, desculpa, estava com a cara. Não, nada. E eu acho que você falou, né? Isso aqui tudo é um parque de diversões, e é mesmo. É muito inteligente aqui a forma como a gente desenvolve as estratégias de comunicação, porque tem a coisa que acho que está nessa conversa, que é o portfólio certo em cada região, o que eu comunico, o que eu reforço em cada região, que é bem distinto, né? Então, óbvio, uma marca como é a Shell, a gente tem uma estratégia de comunicação nacional, mas a gente consegue também ir endereçando as particularidades, né, de cada região desse Brasil que é tão rico. E acho que não só da comunicação, acho que vale trazer aqui o que deixa a gente, né, cada vez mais orgulhoso, que nos desafia a trabalhar com a Shell, é porque não são só as campanhas, né? O ecossistema de comunicação da Shell, para atender a tudo isso, vai muito além disso. Então, a gente falou aqui, né, da comunicação em si, a gente falou de Shell Box. A Shell tem um trabalho importantíssimo no Brasil com patrocínios, está no entretenimento, né? Está podendo oferecer essas vantagens para os seus clientes, de poder também estar experienciando essa vida além dos postos que o Bernie falou. O trabalho das redes sociais, o trabalho de conteúdo, e aí eu tenho um amor específico pela comunidade, né, do Clube Irmão Caminhoneiro no WhatsApp. Produzir dicas, conteúdo de bem-estar, de segurança, para esse público que é tão particular e que se torna, né, tão especial para a gente, é riquíssimo. Então, assim, atender a Shell dá para a gente a oportunidade de fazer o melhor, com estratégia, com inteligência, com criatividade, com inovação. Então, acho que tudo isso que a gente está falando aqui, quando a gente desdobra, realmente no que a gente faz é muito diverso, é muito amplo, né? E os resultados vão aparecendo. Então, acho que isso é que vai melhorando esse ciclo e que vai tornando a gente tão fã, né, dessa marca. Eu curti essa história do WhatsApp dos caminhoneiros aí. A gente sempre caça uns casos não óbvios para a gente ir explorando, fazer um deep dive. E eu fico imaginando as comunidades que vocês têm dentro da comunidade grande, que é o Shell Box. E essa aí é uma comunidade interessante, Cami. Você brilhou o olho. Fala mais, Cami, pra gente. Eu achei muito legal. Vocês são um suporte para eles? Educação? Ou tem alguma outra coisa ainda por cima disso, camadas em cima disso? Claro, acho que o Bernie pode falar muito melhor que eu sobre toda a estratégia para esse público. E Clube Irmãos Caminhoneiros Shell é uma coisa, né? Não sei a idade de quem está assistindo, mas eu posso dizer aqui que a nossa idade, cara, isso vem de lá de trás, né? Um programa que a Shell sempre fez e sempre tratou esse público de uma maneira muito especial, porque a necessidade deles é diferente, né? Esses caminhoneiros estão na estrada o dia inteiro, esses caminhoneiros estão ali no contato, eles têm uma necessidade de abastecimento, então eles interagem, né, com o serviço, com a marca da Shell ali o tempo todo. Essa comunidade no WhatsApp, porque a vida dele está na estrada. Não adianta eu querer falar com ele pelos canais de mídia tradicionais. E através do WhatsApp, a gente precisa buscar relevância. Não vou falar com ele de campanha ali. Sim. Então, tem conteúdo educacional, a gente tem uma série de cursos, né, que são oferecidos para eles ali. As enquetes, se você visse o engajamento que a gente tem nas enquetes, e a gente pergunta muito para eles. O que eles sentem falta? O que eles querem falar? Qual é a perspectiva deles sobre aquele ponto? E isso retroalimenta todo o conteúdo que a gente produz. Então, sim, tem um brilho no olho especial, legal, porque é muito bacana poder falar com essa comunidade que poucas marcas têm a oportunidade de comunicar, né? E de interagir, de aprender com eles. Então, a gente aprende com eles todos os dias e sempre o direcional da Shell, que a gente sempre busca como grupo, é poder
oferecer conteúdo relevante para ele, né, naquele momento ali da estrada. Então, acho que o Bernie tem aí uma série de coisas interessantes sobre esse público para trazer. Obrigado, Cam. Obrigado pelas palavras aí. Fabiano, assim, uma empresa que está há 112 anos no Brasil, ela tem quase que uma obrigação de se relacionar com públicos que fizeram parte da sua história. Então, para além de vender produtos e serviços, que é o nosso trabalho, mas a gente de fato se compromete com o progresso. A gente participou da história desse país, da história recente do país, né? Então, o caminhoneiro é um cliente super importante para a Raízen, né? Para a Shell, para a marca Shell, não só porque ele consome os nossos produtos lubrificantes e diesel, né? Mas porque ele leva mesmo o progresso do Brasil sobre rodas. Esse é um país tipicamente rodoviário, né? Os modais aqui têm essa preferência por trânsito de mercadorias, um país que, de novo, é continental. Então, o Brasil sobre rodas é transportado através de caminhoneiras e caminhoneiros, então, público absolutamente relevante. Então, o mínimo que a gente pode fazer é se comunicar com eles de uma maneira realmente diferenciada. Então, se preocupando um pouquinho mais com a segurança nas estradas, né? Se preocupando com a saúde, o conforto dele enquanto motorista, né? As paradas. E os postos são as paradas, né? Então, perceba que é um ecossistema que se envolve. A gente estava com o pessoal da Mercedes-Benz, que é um tremendo parceiro, são duas grandes empresas, marcas líderes e referências, né, nos seus segmentos, né, combustíveis e caminhões, e eles têm uma preocupação quase obsessiva com segurança e conforto, né, do motorista. Então a gente troca muitas figurinhas também com outras empresas do ecossistema. Ontem eu estava em Foz do Iguaçu num evento com uma grande empresa de pneus, por exemplo. Então, a gente troca essas experiências e o nosso papel qual é? Para além de vender Shell V-Power Diesel, nosso papel é de levar conhecimento, né? Que a gente tem o privilégio de acessar mais diretamente e converter isso numa ferramenta simples, ágil, WhatsApp, que ele vai ali, pega um quick message ali e aquilo pode, de alguma forma, mudar para melhor, em alguma medida, a rotina daquele cliente. Um outro exemplo de convivência com os clientes, por exemplo, você é tijucano e a gente ama o Rio de Janeiro e a Shell nasceu no Rio de Janeiro, né? E essa semana começam a circular os caminhões que entregam os nossos produtos nos postos do Rio de Janeiro. Você vai ver ali nos nossos caminhões, vai estar escrito há 112 anos no Rio de Janeiro. Porque a gente sabe do amor do carioca pela sua própria terra, né? E a gente nasceu no Rio de Janeiro. Então a gente está em pleno ar com uma campanha de confiança, uma confiança da marca Shell. A gente está vivendo um momento onde está sendo elucidado para toda a população, né, o tamanho da ilegalidade que existe quando você fala de combustíveis, né, combustíveis no país. E a Shell quer ser esse oásis, esse contraponto a um ambiente, a um segmento que, lamentavelmente, tem todo tipo de ilegalidade, todo tipo de evasão fiscal. Então, para comemorar com os cariocas essa campanha, a gente está fazendo também em São Paulo e tudo, mas especificamente no Rio, os nossos caminhões vão sair com uma frase singela, mas que homenageia o carioca, né? Isso é uma forma que a gente encontra dentro da comunicação de você, naquele segmento, ou naquela região, ou naquele cliente que é muito importante para nós, deixar um pouquinho da marca Shell. Isso é um pouco do nosso DNA, assim. Legal. Toda vez que a gente tem a oportunidade de ter marcas centenárias aqui com a gente, eu sempre faço uma pergunta também, né? Como é que continuamente você vai inovando, você vai construindo? Como é que você acorda de manhã e fala assim, não, beleza, eu tenho 112 anos e vamos para 200 anos e eu vou fazer isso aqui até 200 anos. Isso tem que ter uma resiliência, tem que ter um planejamento, tem que ter parceiros como a ID, parceiros como a Mercedes. Como é que faz? E como é que faz isso da tua cadeira? Isso aqui é o mais interessante para mim. Eu adoro essa sua pergunta, eu adoro responder essa sua pergunta. Bom, primeiro, já de cara, precisa ter parceiros como a ID, a gente está muito feliz, é uma parceria recente, a gente ficou muitos meses aí, quase um ano, num bid extenso para encontrar
para além de uma boa agência, né, a gente queria alguém que tivesse esse compartilhamento de valores, princípios, ideais e tal. Então, acho que as estratégias das empresas, né, Camila? Acho que a gente está feliz com essa parceria e você ouvindo também da Camila, como é que ela percebe a marca Shell, então você mostra que a gente tem uma sinergia muito legal, isso funciona e, obviamente, a agência está sempre do lado da estratégia para ajudar a gente a comunicar e a chegar onde a gente precisa chegar, né? Mas eu acho que, por isso que eu disse logo no começo, assim, é uma honra você zelar pela marca, uma marca que tem um lado que ela é muito tradicional, é um segmento tradicional, tem uma história centenária, então você tem um compromisso com o passado que nos trouxe até aqui muito grande. Então você tem, obviamente, uma empresa que é global, uma marca que é global, você tem uma série de princípios, guidelines e uma série de arquitetura de atributos que você precisa cumprir. Se fosse diferente, a gente não teria 112 anos de Brasil. Então, muitas às vezes, né, a gente mesmo, na nossa convivência, quando a gente está com os colegas globais e Shell Brand International, que cuida da marca no mundo inteiro, a gente atende a princípios que são, você está na Itália, está na Alemanha, nos Estados Unidos ou no Brasil, são princípios globais da marca que você precisa cumprir. Esse é o lado, vamos dizer, tradicional da marca, muito denso, muito sustentado ao longo do tempo. Mas essa é uma marca que ela desafia as nossas interpretações, porque ela está sempre à frente do seu tempo. A gente discute transição energética na Shell muito antes, décadas antes de isso se tornar uma notícia do dia. A Shell sempre teve uma preparação de cenários futuros, assim, que eu conheço poucas empresas no mundo que têm essa visão tão antecipada dos movimentos futuros, né? E ela está muito conectada com o avanço da tecnologia, da inovação, dos dados, da inteligência artificial. Então, é uma empresa, eu sempre, se eu tivesse que associar a marca a uma cidade, eu diria que é Londres, que tem toda a tradição da monarquia, ao mesmo tempo tem o rock, tem as pessoas mais modernas do planeta e tal. Eu acho que a Shell é um pouco disso. Ela é ambidestra total. A gente tem uma parceria de 75 anos com a Ferrari, a gente coloca os nossos combustíveis e lubrificantes para serem testados nas situações mais extremas. A gente conhece os cientistas que mais desafiam as moléculas para a gente ver como a gente se moderniza antes daquilo ser uma necessidade do cliente, da cliente. Então, essa ambidestria, imagina a minha posição, que é a sua pergunta, né? É a riqueza, né? Porque eu preciso ficar com o pé na tradição, nas políticas, como é que você protege a marca, né? Uma marca que, como a Coca-Cola, por exemplo, você identifica pela silhueta. Exato. A Concha, se você vê a história da Concha ao longo do tempo, você vê sutis diferenças até chegar na Concha de hoje, e quando você faz esse retrospecto, você vê como ela mudou. E, por outro lado, a gente convive com dados, com informações, com analytics, com inteligência. Tem um grupo de cientistas enorme, né, trabalhando pela marca. Então, é muito legal. Você sabe uma coisa interessante da Concha, que eu vou te contar? Aqui perto do escritório, eu estava passando outro dia de carro, vindo para cá, e tem um antiquário. E estava pendurado lá de fora do antiquário. Eu vou até tirar essa foto, depois eu vou te mandar. Obrigado. E tinha uma coisa escrita, né? Mas depois dos 50 a gente, né, não consegue enxergar tão bem assim. Não sei, não cheguei lá. Mentira. Mas era uma concha. Aí eu parei, porque eu sou muito curioso, né? Parei, olhei, né? Botei o óculos e fiz assim. Era Shell. Era a concha da Shell. Você falou tudo, a silhueta, né, entrega a marca. E é muito difícil hoje em dia, só realmente empresas que constroem relevância durante muitos e muitos anos conseguem essa coisa de você olhar e já bater o olho e já saber. Exato. Né? A gente gravou com o Hamilton a semana passada e o Pedro Bial, né? Um conversa com o Bial especial. E, no fundo, assim, os produtores fizeram um cenário mais puxado para o vermelho, como está aqui hoje, lindo esse cenário aqui.
e tinha só a silhueta da concha, e aquilo repercutiu tanto nas nossas redes, né? Os comentários da silhueta da concha, aquele detalhe tão sutil, mas eu garanto a você, 10 em cada 10 que assistiram sabiam que aquilo era uma conexão com a marca Shell. Então isso é de uma grandeza e que você só consegue manter com muita consistência, com muita disciplina de marca. Então, sim, a gente é muito disciplinado com o uso da concha, as cores, o jeito de expor, as regras para comunicar a marca. Mas, por outro lado, a gente está indo para o digital. A gente quer chegar nas comunidades, a gente quer estar com todo mundo, especialmente os mais jovens, né, que tem menos essa conexão com o tradicional, mas tem a conexão com ser bem atendido, ser bem servido. Enfim, por isso também essas iniciativas sociais, de entretenimento, a gente considera bem importante para poder se comunicar com todos e todas. Né? E eu acho que eu posso agregar uma coisa aqui, né? Como o Bernie falou, a consistência da marca, mas tem uma abertura, né, dessa marca e do time de marketing para o novo, que é muito especial. Então, é uma marca que está sempre procurando inovar, como ele falou, em produto, mas que também tem uma curiosidade, um interesse genuíno pelas transformações do consumidor. Então, essa coisa das redes sociais, né, de também, acho que a última semana é um grande exemplo disso, como que a gente pegou uma marca tão tradicional, né, numa parceria da escuderia Ferrari com a Shell para o GP, e a gente conseguiu trazer brasilidade, a gente conseguiu trazer o consumidor para perto desses ícones. Porque uma marca distante também não gera interesse, né? E a gente conseguiu pegar tudo isso que parece que está num nível, porque realmente está um nível extremo de qualidade, né? De consistência, de tradição, só que a gente tem trabalhado muito para aproximar. Então, não só usando canais, que são os novos canais aí que rola comunicação e interação, mas também criando dinâmicas para aproximar o consumidor dessas marcas. Então, é uma delícia poder trabalhar. Legal. Você sabe que eu estava pensando assim, né? A Cami eu já conheço há algum tempo, a ID é nossa membro há alguns anos já, mas você não conhece tanto tempo assim. Então, eu estava tentando ler um pouquinho das coisas que você estava falando e eu senti uma inquietude, né? Falei assim, o Bernie é um cara inquieto. A Cami eu já sei que é inquieta. E, obviamente, vocês estão juntos porque os dois são inquietos e vocês têm a linha, né, mãe muito parecida. E eu fico pensando, quantas pessoas na tua equipe, Bernie? Tem 100 pessoas, mais ou menos. E na tua, Cami? Só para a Shell a gente tem 46 pessoas e a agência como um todo é 270. Como é que contagia as equipes com essa inquietude que vocês têm? Eu acho que primeiro, assim, a gente tem que se aproximar de um time diverso que consiga traduzir diferentes perspectivas. Acho que o marketing tem essa obrigação. A despeito da marca em si, de toda a tradição e de tudo que se busca em termos de desafios estratégicos, financeiros, né? A gente precisa ter um time que se conecte com todos os clientes. Então, a diversidade num time é fundamental. Segundo, acho que eu tenho hoje um corpo diretivo, assim, um corpo de executivos assim, espetacular. Assim. São pessoas que são não só bons executivos, mas sabem interpretar um pouco essa marca. Então, eu acho que quando você tem um grupo mais próximo, especialmente uma agência, um corpo diretivo mais próximo, que também, ainda que pessoas muito distintas, com muita diversidade, mas que converjam para um espírito de transformar, eu acho que a gente facilita a jornada, né? E acho que o resto é você também, assim, falo como executivo também, eu evito, posso não ser perfeito nisso, mas assim, eu evito o papel do executivo encastelado, sabe? Eu gosto de ir para a rua, entendeu? Eu gosto de estar no cliente, onde as coisas estão acontecendo, né? A gente comentava ontem, eu estava em Foz do Iguaçu, a semana que vem a gente vai viajar, uma das minhas diretoras vai viajar para o exterior agora para fazer benchmark. Então, assim, a gente procura estar onde as coisas estão acontecendo, né? Evitar muito, especialmente numa área de marketing,
aquela coisa de você ficar ali enclausurado nas rotinas corporativas e tentar estar mais próximo do cliente. Não sei se eu tenho uma receita de bolo, mas é como eu enxergo poder ter sucesso na posição que eu ocupo, enfim, e onde eu observo outros colegas que fazem bem isso também. Gastar sola de sapato, resiliência, Time diverso. time diverso, foco no longo prazo. Isso aí. Pronto. Isso aí. E por falar em longo prazo, a gente sempre tem umas perguntas aqui sobre futuro, né? A gente está aqui gravando esse episódio no final do ano, né, de 2025. Não sei quando é que ele vai ao ar, depende aqui da nossa turma de edição e tal. Claro. Mas eu queria ter um insight de vocês sobre 2026, que é um ano de eleição, que é um ano de Copa do Mundo, e que muita gente olha para isso e fala, ai meu Deus do céu, vai ser o caos. Mas eu sempre gosto de olhar o outro lado, o lado das oportunidades, da gente seguir a construção de relacionamento de longo prazo com o consumidor. E aí, como a gente estava falando de B2B, B2C, eu falei assim, bom, nada melhor do que perguntar para eles como é que eles estão olhando para 2026. Maravilha. Começa comigo? Pode, por favor. Não, 2026 vai ser um ano muito, muito importante para nós, né? Assim, primeiro, por tudo isso que você disse, vai ser um ano bastante eletrizante, com muitos acontecimentos aí alheios, né, à própria marca Shell, mas que afetam os nossos negócios, né? Então, todo ano, né, antes de ingressar, a gente começa agora o nosso planejamento, já iniciamos, e agora a gente dá a densidade esses últimos meses do ano. A gente ainda trabalha no modelo de ano safra, né, como metade da nossa empresa ela tem toda a parte agrícola, né? Então, nosso ano vai de março a 1º de abril, então nosso ano efetivamente começa em março. Mas a gente já está montando um plano bastante arrojado para o próximo ano, né? Obviamente o crescimento está ali, crescimento em todos os sentidos, né? A gente está bastante arrojado com as metas de crescimento para todos os negócios da empresa, e o marketing ele dá esse alicerce, né? Não só da comunicação, mas os programas, as ferramentas para o revendedor, a proposta de valor ao revendedor, mas também para o consumidor final, proposta de valor ao consumidor final. Então, estamos no meio disso aqui. Para a Raízen e para a marca Shell, a gente vai ter uma novidade muito, muito importante que muda muito o nosso planejamento, que é a integração das nossas lojas Shell Select e Shell Café. A gente tinha uma boa parceria com a FEMSA, mexicana, a FEMSA. A gente acabou de separar os negócios e vamos trazer de volta, né, para a nossa operação da Raízen as nossas lojas de conveniência. Então, antecipo aqui para você, é quase um spoiler. Spoiler! É quase um spoiler, mas a gente deve ter uma integração. A gente já faz isso muito bem com a nossa unidade de lubrificantes, que é uma unidade super importante, que só cresce no Brasil. Mas a gente também está trazendo de volta toda a nossa operação de loja de conveniência. São 1.200 lojas no Brasil, que obviamente sempre ostentaram a marca Shell, mas a gente tem a oportunidade de, estando tudo junto, de fazer ainda mais para a consumidora, para o consumidor. Então essa é uma grande novidade. Acho que do ponto de vista do revendedor, né, a gente experimentou esse ano um ano muito frutífero, né? A gente tem feito de forma recorde novos postos com a marca Shell no Brasil. Então, isso tem nos enchido de alegria. Acho que a gente conseguiu liderar aí uma agenda de novos negócios esse ano. Então, imagine que esses 300 novos postos que chegaram, né, precisam também conhecer a nossa nova oferta de valor e tal. Então, em maio do ano que vem, a gente vai juntar toda a revenda do país. Já está fechado, nós vamos fazer isso na Bahia, como legal, a gente tem feito nos últimos anos, só que dessa vez nós vamos levar todos os revendedores da Bahia para apresentar toda a oferta de valor da marca Shell. Vai ser um momento muito importante para nós, onde a gente aterriza, né, em detalhe o que a gente vai fazer em produto, o que a gente vai fazer em conveniência, o que a gente vai fazer em lubrificantes, quais são os patrocínios, o que a gente vai estar patrocinando, o que a gente vai estar organizando para todos aí o ano que vem. Então, um ano elétrico aí. Que bom, que bom. E acho que se eu puder complementar, a gente sabe que uma das grandes tendências do marketing, né, o que gera muito engajamento é o contextual. Então, quando a gente pega isso que o Bernie acabou de te dar aí de spoiler, poder trazer Copa do Mundo
para todo esse ecossistema, né, poder despertar essa paixão pelo brasileiro, né, que é tão engajado com a Copa do Mundo, cria para a gente uma série de oportunidades da gente realmente conseguir colocar o discurso, os valores, tudo que a marca tem para contar dentro desse contexto. Então, a gente está super na expectativa, porque com certeza vai movimentar o país e vai movimentar aí todas as oportunidades que a gente tem de estar inserido e de ser relevante para o consumidor aí nessas datas. Muito legal. Eu espero só que não seja no dia 26, 27 de maio, porque a gente vai ter o nosso Impact. Espero que não seja, porque eu adoraria que vocês estivessem lá. Mas se for, não tem problema, no segundo semestre Mas a gente vai estar representado. A gente não falou de ambidestria aqui, a gente vai ter que dar um jeito. Exatamente. Eu falei para vocês que passava muito rápido o nosso papo aqui. Acho que a gente cobriu alguns pontos muito legais. Eu fiquei muito feliz de ter você aqui com a gente, Bernie, Obrigado. porque o case de Shellbox, como eu te falei lá no início, é um case que a gente já vem acompanhando há muitos anos, né? É sempre um prazer ter você aqui com a gente, Cami. Essa história da voz aí, eu sei como é que é, porque outro dia eu estava sem voz no nosso evento agora no segundo semestre. Espero que você tenha gostado. A casa é sua, você já sabe disso. E eu queria deixar aberto aqui alguma coisa que vocês queiram falar para galera que está escutando a gente, mensagem final. Valeu. Não, eu queria agradecer você também, Fabiano. Foi um papo, realmente você falou que ia passar rapidinho e passou, a gente ficaria conversando aqui muito mais tempo. Então, super obrigado pela acolhida aqui, um papo incrível. Também agradecer a Camila, já tinha falado antes, uma parceria muito legal. Ela pessoalmente, mas também toda a equipe da ID, que é sempre muito próxima, né? E são muitas pessoas dedicadas, né? Por isso que o nosso time consegue ser pequeno, porque a gente tem uma parceria bacana aqui, então acho que isso é muito bom. Mas eu queria deixar essa oportunidade das conexões, né? Eu falava rapidamente da convenção, o mote, né? O lema da convenção vai ser sobre parceria, né? E eu acho que tem tantas oportunidades entre empresas, entre negócios, né? Da gente estreitar conhecimento, dores e oportunidades, dados, informações. Eu acho que esse tem sido muito nosso mote a partir de agora, né? De como é que a gente se junta nas melhores práticas, né? Reconhecendo que ninguém faz tudo certo, ou sabe tudo, ou tem todas as informações, mas um pouco do que tem norteado o marketing da marca Shell hoje é boas parcerias, né? Boas integrações. E isso colabora na estratégia com o consumidor, colabora na estratégia para o revendedor, do canal, né? Então, também me colocar à disposição da tua audiência, dos colegas, né? Da gente trocar experiências, acho que isso é tão rico, tão importante. Então, fico à disposição também. Maravilha. Eu acho que, para conectar com o que o Bernie está trazendo, a visão do Collab, ele dá a oportunidade para a gente de expandir as audiências, né? Então, hoje a Shell fala com X audiência, qualquer marca que se pluga dentro de todo esse ecossistema que a gente falou, traz uma audiência nova. Também, né, a Shell empresta um pouco ou de vantagem, ou dessa conexão, ou do discurso da mensagem. Então, com certeza, a gente sabe que essa é uma forma de crescimento, né, super importante hoje para o negócio. A gente sabe que crescer está cada vez mais desafiador e é cada vez mais importante. Então, a gente tem que procurar essas novas alavancas, né? E a parceria é uma delas e várias outras coisas aí que a gente pode explorar para o ano que vem. Maravilha. Cami, Bernie, prazer ter vocês aqui. Obrigado. E turma, se vocês gostaram desse episódio, a gente tem um monte de outros episódios muito legais com grandes líderes de marketing aqui no Masters of Marketing e eu te vejo no próximo episódio.